Capítulo 219, Uma nova trama, o caminho imortal. Pelo que Gu Shangji viu de Jiang Shushu, ele já poderia bolar um plano contra o mortal. A fé de todo ser vivo neste mundo em relação ao mortal era uma enorme fonte de fortuidade para ele, e a própria fé era muito ilusória. Sujalo parecia um bom plano para Gu Shangji, mas quando implementado, não era tão prático assim. No entanto, se o plano de Gu Shangji para substituir o mortal Oni falhasse, ele consideraria reverter a verdade e confundir a todos. Afinal, era o que ele fazia de melhor. Para ser justo, não será fácil manchar os atos do mortal Oni. Afinal, ele é um personagem tão justo. Se eu realmente quiser encontrar uma mancha em suas ações, também não será fácil. No longo rio que é a história, muitas verdades costumam ser encobertas. Infelizmente, o mortal Oni estabeleceu tal imagem que todos os seres vivos do mundo adoram. No entanto, não se pode dizer que ele não recebe nada em troca. Talvez o método de cultivo do mortal Oni tenha algo a ver com sua fé. Então, Gu Shangji deixou o Inner World e voltou para dentro dos Illusion Gates. Mesmo que ele não tenha recebido nenhum método útil de Jiang Shushu, ainda havia apenas 8 domínios no reino da estrela celestial, então ele não estava com pressa. Se as forças do Palácio Mortal caíssem sobre este reino, ele poderia considerar uma emboscada e lidar com todos eles de uma vez aqui. Embora Jiang Shushu não soubesse sobre a localização exata da reencarnação do mortal, ela ainda podia sentir a presença de alguém do Palácio Mortal e, a essa altura, Gu Shangji tinha muitas maneiras em mente para fazê-la falar. Fora isso, ainda preciso ficar de olho no paradeiro de Yumingkong. Ele fechou os olhos e o mecanismo que colocou em Yumingkong começou a funcionar. Logo, ele foi capaz de sentir o domínio exato em que ela estava. Era o domínio da água. Ficava a pelo menos 100 milhões de quilômetros do domínio das maravilhas, onde ele estava agora, mas não seria problemático para ele correr até lá. Ele só não planejava se mostrar na frente dela ainda. Nos dias seguintes, todo o domínio das maravilhas caiu em um tumulto horrível. A notícia de um misterioso imortal com cultivo insondável chegou aos portões da ilusão e teve um antigo relacionamento com o ancestral dos portões da ilusão 800 mil anos atrás, imediatamente se espalhou por todos os cantos do mundo. De repente, isso colocou as outras 3 forças em uma posição desconfortável e cautelosa, pois temiam que os portões da ilusão pudessem atacar de repente e assumir todo o domínio das maravilhas. Afinal, nessas circunstâncias, qualquer um certamente teria seus egos e ambições ampliados, não importa quem fossem, e os portões da ilusão já eram uma força dominante, então com o atual apoio de um imortal, que diria que eles não iriam atacar as outras forças. Aos olhos dos outros, era apenas uma questão de tempo e, logo, uma ordem foi enviada dos portões da ilusão que causou um grande alvoroço dentro do domínio das maravilhas. O domínio maravilha precisa ser unificado. Uma voz muito simples e discreta foi entregue pessoalmente pelo soberano dos portões da ilusão e, quando a notícia foi ouvida, todos ficaram em choque. Aos olhos deles, mesmo que a ordem tenha sido dada pelo soberano dos portões da ilusão, na verdade era a intenção do dito imortal. O misterioso imortal vai ajudar os portões da ilusão a unificar o domínio das maravilhas. Logo, a notícia se espalhou rapidamente como fogo,
atingindo uma das outras 3 superforças do domínio Maravilha, a Floresta Sagrada Celestial. Dentro de um palácio, o atual mestre da Floresta Sagrada Celestial falou com um grupo de anciãos e discípulos à sua frente com uma expressão severa. Os Illusionists não nos deixarão ir facilmente. Se aquele imortal pudesse facilmente romper a barreira e descer para um reino inferior, isso significa que sua força é absolutamente insondável. Mesmo que despertemos nosso santo antepassado de seu sono, não fará nenhuma diferença. Agora, chegamos a um momento crítico de sobrevivência. Sua voz era profunda, assim como seu humor, enquanto explicava lentamente a situação. Como o Illusionists é tão sortudo por ter um imortal tão aterrorizante vindo aqui para ajudá-los. Eu não vou aceitar isso. As centenas de milhares de anos de fundação da Floresta Sagrada Celestial serão destruídas. Por quê? Porque aquele imortal não está feliz em ficar no reino superior. Porque ele tem que descer para o reino inferior. Ele é claramente um imortal dos céus, então por que ele tem que descer e se misturar com os assuntos mortais? Ouvindo-o, os muitos anciãos caíram em desespero. Eles não queriam que a floresta sagrada celestial que eles trabalharam duro para construir por centenas de milhares de anos caísse nas mãos dos portões da ilusão, muito menos se submetendo a eles, mas o que mais eles poderiam fazer? Eles poderiam resistir. No entanto, sem dúvida condenaria toda a floresta sagrada celestial, razão pela qual eles agora estavam envoltos em desespero e ressentimento. Quanto a Gu Shangji, eles não ousaram abrigar qualquer tipo de resistência ou ódio contra ele, já que ele era uma figura de status superior no domínio das maravilhas e poderia simplesmente determinar o destino de incontáveis seres. Aos olhos do imortal, eles eram ainda mais insignificantes do que as formigas. A mesma coisa que aconteceu na Floresta Sagrada Celestial estava acontecendo em todos os lugares em todas as forças. Desde que a ordem foi dada, todo o domínio das maravilhas mergulhou em uma atmosfera de medo que era quase sufocante. Qualquer força que não fosse o Illusionists estava extremamente preocupada, especialmente porque eles testemunharam pessoalmente o imortal descendo para o reino inferior naquele dia, o que causou mais arrepios em suas espinhas. Ninguém sabia o quão poderoso era um imortal que poderia simplesmente distribuir armas de grau sagrado. O que eles só podiam fazer no momento naturalmente era seguir a ordem obedientemente e mostrar submissão sem nenhuma resistência porque a única consequência seria a morte. Com isso em mente, as muitas forças puldarussas no domínio das maravilhas foram inteligentes o suficiente para se render aos portões da ilusão por conta própria, pois se submeteram voluntariamente a eles. Só então muitos cultivadores perceberam que o domínio das maravilhas, que estava em conflito constante, havia começado a alcançar a unificação neste momento. A notícia também alarmou vários outros domínios. Em termos de todo o reino da estrela celestial, o poder geral do domínio das maravilhas só poderia ser considerado no nível médio superior. O domínio do céu era o lugar considerado onde a maioria das fortunas dentro do reino da estrela celestial era mantida, devido à concentração e convergência das veias do dragão ali. As várias forças dos outros domínios agora mais ou menos sabiam sobre o misterioso imortal que apareceu nos portões da ilusão do domínio das maravilhas, conforme os rumores se espalharam.
Alguns disseram que ele era um velho conhecido do ancestral dos portões da ilusão 800.000 anos atrás, e ele próprio era um ser antigo que viveu 1 milhão de anos, razão pela qual ele possuía um cultivo insondável. Também havia pessoas que diziam que ele era um imortal exilado com energia celestial pairando ao seu redor que borrou seu rosto. De repente, uma tempestade começou a se formar no reino da estrela celestial. Liderados pelos Illusion Gates, houve um amplo recrutamento de discípulos durante este período, pois eles estavam em busca de todos os tipos de jovens prodígios talentosos e poderosos. Aqueles que sofreram um revés durante a juventude e alcançaram maiores alturas depois foram mais bem-vindos e até receberam tratamento especial. A terra do domínio das maravilhas era vasta e ilimitada, então havia inúmeras pessoas, mas havia apenas alguns jovens prodígios que atendiam a essas condições. Aos olhos dos outros, era compreensível que os portões da ilusão conduzissem tal recrutamento, pois eles precisavam urgentemente injetar muito sangue fresco após unificar o domínio das maravilhas, então ninguém pensou que era estranho eles realizarem um amplo recrutamento de discípulos. Sua fortuidade é de fato um pouco maior do que a média dos jovens prodígios, mas eles ainda estão longe da reencarnação do mortal Oni. É simplesmente dia e noite. Não há comparação. No entanto, é melhor do que nada. Quem não gostaria de alguns milhares de fortuite? Dentro do palácio, Gu Shangji balançou a cabeça com um leve desapontamento enquanto acenava com a mão para dispensar o soberano dos portões ilusórios. Enquanto olhava para o atordoado jovem prodígio que não sabia o que estava prestes a acontecer, sua expressão ficou um pouco estranha. Quando ele ouviu sobre o passado deste jovem prodígio, ele ficou um pouco interessado no início porque uma vez ele experimentou um revés por um tempo. Naquela época, sua noiva desistiu do casamento e ele foi traído por sua namorada de infância. Sua mãe era a jovem de uma família numerosa e foi atacada por um inimigo ao passar por um determinado local, deixando-a gravemente ferida, mas no final, seu pai se adiantou e a salvou. Então, os dois se aproximaram e se casaram, dando à luz a ele, o jovem prodígio. No entanto, a história logo seguida por uma tragédia. Quando a identidade de sua mãe foi descoberta, ela foi levada à força por sua família, o que afetou fortemente seu pai, mas como eles não removeram totalmente as raízes, gerou outro ódio estúpido contra eles. O adolescente amargo possuía a poderosa linhagem da família de sua mãe, mas devido a seu pai, essa linhagem vacilou, fazendo com que ele fosse tratado como um perdedor por muitos anos. No final, por acaso, ele recebeu uma grama de sangue divino, mas sua namorada de infância a tirou dele. Quanto ao que aconteceu a seguir, Gu Shangji parou de perguntar. Ele inicialmente pensou que seria um grande partido, mas descobriu-se que esse jovem prodígio não tinha tanto fortuite assim. Resumindo, seus pontos fortuite estavam longe de serem suficientes para ele. Imortal, eu me pergunto por que você me convocou aqui. Na frente de Gu Shangji, o jovem prodígio parecia estar bem composto, pois não entrou em pânico. Afinal, ele era um fortuito, então sua coragem deveria ser melhor do que a maioria das pessoas. No entanto, Gu Shangji não estava com vontade de falar bobagens, pois ele nem tinha vontade de falar com ele. Puff,
Imediatamente, sua palma pousou e ele recebeu alguns milhares de pontos fortuiti deste fortuatazone que foi considerado um perdedor. Mais uma vez, ele caiu em um pensamento profundo e começou a considerar qual era o problema. Não importa onde eu os encontre, não há muitos fortuitos aparecendo. É porque os clichês nos quais tenho confiado são muito antigos. Preciso pensar em algo novo para a reencarnação do mortal desta vez. Parece que esperar que ele apareça não vai funcionar. Eu preciso olhar em volta para encontrá-lo. Receio que confiar nessas pessoas simplesmente não resolverá. Pensando nisso, ele se levantou e deixou os portões da ilusão antes de aparecer no céu lá fora. Com um passo à frente, o vazio ficou embaçado e ele desapareceu instantaneamente. Enquanto isso, no domínio do céu do reino da estrela celestial, havia uma montanha remota e vasta que era alta e se estendia infinitamente. Tinha uma rica energia espiritual e árvores antigas, bem como a fragrância da medicina divina que era incomparável. A energia espiritual subiu em todos os cantos da montanha e se transformou em todos os tipos de feras ferozes, como dragões, fênix, tartarugas negras, quilins. Se os cultivadores para fishponds em terrenos semelhantes a dragões viessem aqui, eles certamente olhariam para este lugar em choque depois de perceber sua anomalia. Como se as montanhas estivessem vivas, elas pareciam ser majestosas, e se alguém olhasse para baixo de uma atitude elevada, eles poderiam ver as veias do dragão convergindo neste lugar, o que o encheu de oportunidades. Se um lugar como este aparecesse no reino superior, definitivamente seria uma terra de oportunidades que atrairia todas as partes para lutar por ela. No momento, muitos de todas as raças se reuniram no local com uma aura densa. A cordilheira abaixo estava sendo escavada, como se estivessem construindo algo. No alto do céu, muitos cultivadores poderosos envoltos em luz divina e forte aura estavam empunhando chicotes e repreendendo os cultivadores abaixo. Claramente, o grupo abaixo foi tratado como escravos realizando trabalhos forçados aqui. Suas expressões eram monótonas e indiferentes, assim como os mortos-vivos. Eles só sabiam que estavam construindo algum tipo de altar aqui, aparentemente inconscientes do trabalho árduo pelo qual estavam sendo submetidos. Um ser poderoso de aparência feroz com asas atrás das costas olhou para as pessoas abaixo dele e disse para as pessoas próximas a ele com um sorriso: "Hoje, capturei outro grupo de escravos. Quando chegar a hora, quero que você conte ao arcebispo de Celestia o que eu fiz." "Claro que eu vou. Você pode ter certeza disso, irmão Tigui. Você só se juntou à Terra Santa Celestia por menos de 100 anos, mas já fez muitas grandes conquistas. Estou com muita inveja de você ter conseguido sua honrada promoção. Assim que o caminho imortal for aberto, você definitivamente será a frente principal das muitas grandes coisas que a Terra Santa Celestia está prestes a alcançar. Então, você será capaz de romper e voar dentro do reino superior." Alguns dos cultivadores poderosos ao lado dele começaram a rir. Suas palavras pareciam lisonjeiras para o cultivador chamado Tigui, e o motivo era simples. Este ser chamado Tigui já estava no reino do rei iluminado, e o resto estava apenas no reino nobre e iluminado, que era muito inferior ao dele. Além disso, Tigui agora era altamente valorizado pelo arcebispo da Terra Santa Celestia, tornando seu futuro ilimitado.
Os anciãos que agora eram responsáveis por guardar esta terra também ficaram aliviados em deixar o local sob seus cuidados, tantos assuntos importantes foram dados a ele. Ouvindo seus elogios, Tigui sorriu presunçosamente enquanto parecia estar de bom humor depois de ser lisonjeado. Então, ele pensou no que o arcebispo de Salestia ordenou que ele fizesse e voltou ao seu tom sério. O chamado deve ser certo desta vez. Esta é nossa melhor chance de elevar o status de nosso clã e voar para o reino superior. Nosso antepassado está esperando por nós lá em cima. Hoje é o dia em que forjamos o caminho imortal e ascendemos ao céu. Suas palavras acenderam a chama dentro do coração de todos enquanto o pensamento do que estava para acontecer no futuro os enchia de uma excitação incomparável. Ao mesmo tempo, o resto das pessoas também falou, parecendo zangado e resignado, mas com emoções como saudade e saudade. Isso mesmo. Uma vez forjado o caminho imortal, poderemos ascender ao céu. Quem pode pensar em uma conquista tão grande? Atualmente, é difícil ascender ao reino superior, e é por isso que ninguém em todo o reino da estrela celestial ascendeu por quase 200.000 anos. As pessoas agora estão começando a suspeitar se a estrada para o reino superior foi cortada. Já que os deuses querem nos parar, por que deveríamos ouvi-los? Forjar o caminho imortal é a melhor chance para a Terra Santa Celeste a ascender ao reino superior. Ninguém sabe que encontramos a melhor terra de oportunidades nas Escrituras. Por um momento, pensando nisso, eles mal podiam esperar que o dia chegasse enquanto seus olhos estavam cheios de chamas. Ascender ao reino superior era o sonho final de quase todos os cultivadores, e eles não eram exceção. Com essa oportunidade bem na frente deles, como eles poderiam não estar entusiasmados? A Terra Santa Celestia era uma força extremamente misteriosa e poderosa atualmente no domínio do céu com uma longa história de herança. Já conhecida pelo mundo, a Terra Santa Celestia tinha quase 10 anciãos no reino sagrado defendendo sua terra, então ninguém ousaria ofendê-los, e além disso, havia também seres como seu ancestral, que estava no sagrado Noble Realm, bem como rumores de estar no Sacred Lord Realm selado nas profundezas da Celestia Holy Land. Com tanta força, eles só poderiam ser descritos como surpreendentes no reino da estrela celestial sem ninguém para rivalizá-los, e durante seu auge, houve rumores de que alguém no reino sagrado do imperador apareceu na Terra Santa Celestia, que aparentemente era seu ancestral. Nos rumores, este ancestral do reino do imperador sagrado não parecia ser alguém do reino da estrela celestial ou da raça humana. Ele tinha uma origem estranha. Ele era um ser vivo nascido com defeitos e uma força extremamente assustadora. Depois de fundar a Terra Santa Celestia, ele desapareceu e havia rumores de que ele havia ascendido deste mundo, mas havia tantos rumores que ninguém poderia dizer qual era a verdade. Mesmo assim, a Terra Santa Celestia ainda era indubitavelmente poderosa e misteriosa a um ponto onde poucas forças no domínio do céu não ousariam ofendê-los. Aqueles que o fizeram, já haviam sido aniquilados da história. Ouvi dizer que um misterioso imortal apareceu no domínio das maravilhas recentemente. Será que ele sentiu alguns movimentos, e é por isso que ele desceu aqui? Então, um forte cultivador de repente abriu a boca e mencionou o assunto, chamando a atenção de todos, incluindo Tigui.
O fato de ele ser um imortal do reino superior era o suficiente para enviar medo ao coração de qualquer um. Isso não é possível. Se o ancestral não teve uma visão e confiou um sonho ao arcebispo para forjar este caminho imortal, como poderíamos saber disso? Pelo que estou vendo, parece apenas uma coincidência. As pessoas ao seu redor balançaram a cabeça. Em suma, precisamos ter cuidado. Não devemos deixar ninguém saber sobre o que estamos fazendo aqui nas montanhas Sorin, especialmente aquele imortal no domínio das maravilhas. Só podemos esperar que ele saia o mais rápido possível. Eu vejo. Este é um assunto importante, por isso devemos ter cuidado ao capturar escravos. A reação da destruição do terreno das montanhas Sorin não é algo que qualquer cultivador normal poderia suportar, e é por isso que muitos de nossos escravos morreram. Enquanto falavam, eles olhavam com preocupação para os escravos abaixo que estavam cavando para construir um altar, com a intenção de forjar o caminho imortal. Na verdade, eles começaram a forjar o caminho imortal há mais de 10 anos, mas o terreno natural das montanhas Sorin continha muitos mistérios, que invocavam muitas coisas sinistras para retardar o processo. E, como esse cara ainda não morreu. Ele realmente é um sobrevivente. Lembro que os escravos que vieram com ele já estão todos mortos. Agora que penso nisso, ele sobreviveu a 3 grupos de escravos que morreram. Então, um dos cultivadores fortes de repente notou um jovem alto de rosto pálido abaixo em trapos manchados de sangue, mas sua expressão estava cheia de determinação, então ele não pôde deixar de se sentir um pouco atordoado. O jovem um tanto alto, que parecia ter 18 ou 19 anos, estava cerrando os dentes e cavando nas rochas da montanha à sua frente. Mesmo que seu rosto estivesse cheio de manchas e ele parecesse desgrenhado, era difícil esconder seu rosto arrojado. Não apenas isso, ele tinha uma aura inexplicável sobre ele que não podia ser escondida nem mesmo entre um grupo de escravos e faria as pessoas notá-lo inconscientemente. Oh! Não é este o jovem que levei comigo quando passei por uma pequena aldeia. Ainda me lembro que o nome dele é Jiang Yang. De repente, o forte cultivador chamado Tigui falou com uma expressão confusa ao reconhecer o jovem depois de identificá-lo cuidadosamente. Naquela época, descobri que seu físico parecia um pouco especial e sua força excedia em muito a das pessoas comuns. Eu senti que poderia ter encontrado um talento, então eu o trouxe de volta para a Terra Santa de Celestia, mas não esperava que ele tivesse o amaldiçoado estéril sagrado físico, o que tornava difícil para ele romper os grilhões do cultivo. Mesmo com os recursos da Celestia Holy Land, não seremos capazes de alimentá-lo porque ele é como um poço sem fundo. No entanto, vendo que ele tem boa força, joguei-o aqui para escavar as montanhas, continuou e explicou a origem daquele jovem a todos. Ao ouvi-lo, todos se afastaram e olharam para o jovem com olhos cheios de pena e arrependimento. Afinal, pelo nome estéril sagrado físico, pode-se dizer que era inútil porque ele foi amaldiçoado por algum ser dos tempos antigos. Não importa quantos recursos fossem desperdiçados com ele, seria impossível para ele avançar em seu cultivo. Quanto tempo se passou desde a última vez que vimos tal físico? Não é de admirar que ele seja capaz de sobreviver enquanto tantos outros escravos morreram. Sua força é realmente surpreendente. Alguns deles acenaram com a cabeça,
mas logo não se importaram mais com ele. Afinal, ele era apenas uma figura insignificante e, mais cedo ou mais tarde, esgotaria completamente sua essência e força antes de morrer aqui, então não valia a pena cuidar deles. Se ele não tivesse o amaldiçoado estéril sagrado físico, eles provavelmente o tratariam como um tesouro e derramariam toda a sua energia para alimentá-lo, mas desde que ele foi amaldiçoado, ele não passava de um pedaço de lixo impotente que só merecia ser um escravo aqui. Não posso morrer aqui. Eu ainda preciso voltar e ver minha irmãzinha e minha avó. Minha irmãzinha é tão pequena. Se eu morrer aqui, o que vai acontecer com ela? Além disso, minha avó é tão velha e frágil. Ninguém estará lá para cuidar dela. No momento, o jovem chamado Jiang Yang Abaixo estava lutando para cavar nas rochas da montanha à sua frente enquanto murmurava baixinho com os olhos turvos e o corpo manchado de sangue. Ele era como um cadáver ambulante, seus dedos já estavam ensanguentados, mas ele ainda se recusava a desistir, pois havia uma crença e força segurando-o. Os fortes cultivadores encarregados dessas terras disseram-lhe que enquanto ele pudesse sobreviver 3 anos, ele poderia partir, e agora, ele estava a 1 ano e 300 dias de conseguir isso, pois ele sempre manteve o tempo que lhe restava em mente. Por que você está fazendo isso? Contanto que você aceite minha existência, você não precisará sofrer com essa tortura. Então, uma voz soou dentro de sua cabeça que parecia estar cheia de resignação e desamparo, mas parecia mais a compaixão de um grande nobre. Eu sou quem eu sou. Por que eu deveria aceitar você? Quem é você? Saia do meu corpo. Ouvindo a voz, Jiang Yang, cujo espírito ainda estava um pouco confuso, ficou repentinamente atordoado, então ele rugiu com raiva dentro de seu coração para expulsar a voz de seu corpo. Este é claramente o meu corpo, mas antes de eu acordar, esta sua consciência nasceu. Só não estou disposto a apagar você. A voz cheia de resignação e vicissitudes voltou a ser ouvida. Vagamente, uma figura orgulhosa com as mãos atrás das costas na frente de todos os seres vivos do mundo apareceu na mente de Jiang Yang. Seus olhos agora estavam arregalados em choque, pois era a primeira vez que a voz se explicava desde que apareceu pela primeira vez. Desde que você aceite minha existência, eu o ajudarei a realizar seu desejo cuidando de sua irmã mais nova e de sua velha avó. Era difícil negar que a voz não atingiu Jiang Yang diretamente em seu ponto fraco, o que imediatamente o energizou. Minha irmã e minha avó, ele murmurou para si mesmo, parecendo dividido, mas a voz era calma e aparentemente sem pressa. Então, Jiang Yang perguntou dentro de seu coração: existe uma diferença entre eu aceitar você e você me apagar? A essa altura, não estarei mais existindo, certo? Há uma diferença. Se você me aceitar por conta própria, será diferente de ser apagado por mim. Qual é a diferença? Vai ser diferente em princípio. Ao ouvi-lo, Jiang Yang ficou em silêncio antes de sorrir amargamente. Isso significa que não existirei no final, certo? Eu ainda serei o verdadeiro eu até então. Eu não vou concordar com isso, ele perguntou em troca com sua voz aparentemente atordoada. Você sabe quem eu sou. Você sabe o que ganhará se me aceitar. Jiang Yang ficou em silêncio por um momento,
e uma pitada de determinação brilhou em seu rosto enquanto ele pensava em sua irmã mais nova e em sua avó idosa que criou os dois. Não sei quem você é, mas sei que você não é uma pessoa comum. Mesmo assim, enquanto houver uma pequena chance, não desistirei, ele disse com firmeza. Você realmente é um menino carinhoso, mas seu corpo não vai durar alguns dias. Quando chegar a hora, você vai entender. Depois de soltar uma risada desinteressada, a voz lentamente desapareceu. Ninguém poderia impedir seu retorno nesta vida. Mesmo que muitas de suas memórias de reencarnação ainda não tivessem sido fundidas, isso não o afetaria de forma alguma. Capítulo 220, Flor Vermelha Brilhante, finalmente encontrei. Em um piscar de olhos, um mês se passou, e Gu Shangji ordenou a seus homens que vasculhassem os vários domínios, desde o domínio das maravilhas até o domínio da água, onde o Ming Kong estava localizado. A princípio, ele usou o método de eliminação para economizar algum tempo para si mesmo, então aqueles cultivadores com mais de 30 anos não eram considerados. Durante o processo, ele encontrou muitos cultivadores com relativamente bastante fortuidade. Mesmo que estivessem longe de serem chamados de fortuitos, dificilmente poderiam ser considerados pessoas com grandes destinos. Sob seu comando, o poder dos Illusion Gates cresceu, e notícias sobre seu amplo recrutamento chegaram até mesmo aos outros domínios. Agora, as notícias foram distorcidas para uma versão em que o Imortal estava recrutando discípulos para trazer para o reino superior com ele, chamando a atenção de inúmeros jovens prodígios e até mesmo de alguns anciões. No entanto, Gu Shangji estava com preguiça de corrigir os rumores, já que ele nem planejava aparecer. Ele queria que a situação ficasse cada vez mais confusa, para que fosse mais difícil para as pessoas verem seu verdadeiro objetivo. Afinal, ele precisava que tudo estivesse um caos para poder tirar vantagem. Assim, rumores sobre o indiferente Imortal ter olhos apenas para talentos extraordinários que estavam fora deste mundo começaram a aparecer. E depois disso, Gu Shangji mudou-se diretamente, escolhendo ir para o domínio do céu que era o mais distante do domínio das maravilhas. Em sua opinião, a área mais central do mapa do reino inferior era onde as veias do dragão convergiam. Ele não ficou nem um pouco surpreso quando não conseguiu encontrar notícias sobre a reencarnação do mortal nos outros domínios. Em vez disso, ele sentiu que a maior possibilidade estava no domínio do céu. Embora fosse um processo de busca lento, era tão meticuloso que não haveria grandes erros deixados de fora. Ao mesmo tempo, ele estava prestando muita atenção ao paradeiro de Yuming Kong, sabendo que o conhecimento dela sobre a reencarnação do mortal Oni era na verdade o mesmo que o dele, o que significava que ambos eram igualmente sem noção. Em vez de obter mais notícias sobre a reencarnação do mortal Oni, ela se meteu em uma situação difícil e quase foi descoberta por algumas das outras forças que ela era do reino superior. No entanto, no final, Gu Shangji fez um movimento e ajudou a cuidar desses problemas para ela. Depois de lidar com tudo o que ela causou, ele não pôde deixar de soltar um leve suspiro. Yuming Kong, seu tolo. Você realmente acha que é invencível com sua visão? Se eu não viesse aqui, temo que você nem seria capaz de encontrar a reencarnação do mortal com aquele seu cultivo, muito menos lidar com os outros. Em vez disso, você se encontrará em situações muito perigosas. Gu Shangji sentiu que uma vez que eles retornassem ao reino superior,
Ele precisava ensinar uma lição a Ilmingkong para que ela entendesse que tinha que discutir tudo com seu marido primeiro e receber sua permissão, não importa o que. Logo, depois de várias reviravoltas e muitas matrizes de teletransporte, o corpo de Gu Shangji apareceu em algum lugar no domínio do céu do reino da estrela celestial. Ele ainda estava sozinho, pois não planejava trazer um grande grupo de pessoas junto com ele, o que seria menos útil no reino da estrela celestial do que simplesmente usar uma marionete do reino do Senhor Sagrado. Enquanto ele pensava sobre isso, o vazio de repente ficou distorcido e um boneco alto com um rosto de cera apareceu ao lado dele, não parecendo diferente de uma pessoa comum. Mestre, o fantoche gritou respeitosamente. Agir como um servo meu é perfeitamente adequado. Gu Shangji assentiu com a cabeça. Com um servo no reino do Senhor Sagrado, todo o reino da estrela celestial provavelmente ficaria atordoado. Logo, servo e mestre deixaram o local antes de se dirigirem para locais com mais pessoas. O domínio do céu era diferente dos outros domínios porque o reino geral em que os seres estavam era muito maior, o que significava que as terras sagradas do resto dos domínios só poderiam ser consideradas forças de segunda categoria aqui. Não muito depois de Gu Shangji chegar ao domínio do céu e estar prestes a encontrar um lugar para se instalar, ele de repente ouviu o som de notificação do sistema mais uma vez. Gu Shangji se sentiu um pouco estranho ao assentir e dizer, eu aceito. Parecia que, à medida que sua própria fortuidade aumentava, o alcance do sistema para detectar o fortuito também aumentaria. Claro, era mais provável que onde ele estava no momento não fosse muito longe do alvo principal desta busca. Asterisco 1, asterisco depois de escolher aceitar a dica, a visão na frente dele de repente ficou embaçada. Um pessegueiro brilhante floresceu no meio de um oceano caótico enquanto um trovão feito de princípios mundiais tão espessos quanto cadeias de montanhas atingiu, sacudindo a terra com um som estrondoso. No final, o trovão tornou-se uma cena vasta e contínua como um rio de estrelas. Cada raio de relâmpago parecia que poderia dividir o mundo, causando o colapso de todo o universo, o que era extremamente assustador, e o pessegueiro estava lá flutuando para receber o trovão, como se estivesse prestes a se transformar. Finalmente, a imagem mudou. A paisagem desapareceu, e o pessegueiro agora estava todo preto e quebrado, como se tivesse perdido a vida e caído do universo. Havia uma nuvem de luz encapuzada envolta no meio dela, caindo inexpressivamente em um lugar desconhecido. Uma menina. Gu Shangji podia ver claramente que a nuvem de luz estava envolvendo uma garotinha, fazendo-o franzir as sobrancelhas. No momento em que ele viu o pessegueiro, ele imediatamente pensou naquele pessegueiro da Vila Peach onde Gu Xiene estava naquela época. Afinal, segundo o seu destino, a origem daquele pessegueiro foi definitivamente extraordinária, podendo ser um espírito de sacrifício desde os tempos mais remotos. Isso foi algo que Gu Shangji nunca duvidou. No entanto, olhando para a imagem agora, especialmente para aquela misteriosa garotinha, ele não pôde deixar de conectá-la com outra coisa. O fortuito reencarnado é claramente a reencarnação do mortal. Isso significa que essa misteriosa garotinha tem algo a ver com o mortal. Logo, ele teve um vago palpite dentro de seu coração. Claro, isso ainda precisa ser determinado. Ele sorriu com um olhar profundo em seu rosto.
Bum, então, ele trouxe o fantoche com ele e atravessou a área antes de se dirigir para uma cidade antiga próxima. Ao mesmo tempo, ele usou os dois olhos para escanear o fortuite da área para que pudesse diminuir o alcance. A misteriosa menina na imagem da dica do sistema deveria estar aqui. Já que ela tem algo a ver com a reencarnação do mortal Oni, ela ainda deve ser muito jovem. Vovó, o irmão não voltou hoje. Já faz um ano. Você acha que ele se esqueceu de mim? Em uma aldeia remota chamada Northern Mountain Village, uma garotinha com uma trança de chifre de cabra e um rosto manchado de lama estava olhando para o portão da aldeia enquanto perguntava à velha com uma figura curvada e cabelos grisalhos ao lado dela. As roupas da menina eram muito velhas e muitos lugares ainda estavam remendados, mas ela estava muito limpa com um par de pupilas distintas como a mais pura e impecável pedra preciosa. Ela propositadamente sujou o rosto com terra, e sua idade parecia ter cerca de 4 ou 5 anos, mas as pessoas na aldeia que a conheciam bem entenderam que sua verdadeira idade era mais de 4 ou 5 anos. A menina era muito compreensiva e, ao mesmo tempo, lamentável porque tinha uma estranha doença que a impedia de crescer ao longo dos anos. Na superfície, ela sempre seria uma criança com cerca de 4 e 5 anos de idade. Isso não é possível. Mesmo que seu irmão se esqueça de todos os outros, ele nunca se esquecerá de você. Não se preocupe, Yao Yao. Seu irmão só foi trazido por um cultivador. Em breve, ele terminará seu treinamento e se tornará um cultivador capaz de voar. A essa altura, ele pode voar com você e dar-lhe todas as deliciosas coisas doces para comer. A velha disse a ela com um sorriso amoroso. Ok. Vou ouvi-lo e esperar na aldeia que meu irmão volte. Vou esperar que ele voe comigo como um cultivador e coma uma comida deliciosa. A garotinha chamada Yao Yao acenou com a cabeça obedientemente, mas não pôde deixar de olhar para o portão da vila mais uma vez, mostrando o olhar de quem estava sentindo falta. Ao longo dos anos, sempre foi seu irmão quem cuidou dela e de sua avó doente, mas agora, seu irmão foi acolhido por uma pessoa de status superior para cultivar e desapareceu por quase mais de um ano sem nenhuma notícia de retorno. Embora ela parecesse jovem, ela entendia tudo secretamente dentro de seu coração. Toda vez que ela vinha ao portão da aldeia para ver, não era apenas porque sentia falta dele, mas também porque estava preocupada. O mundo exterior era muito perigoso, e mesmo que seu irmão tenha sido levado por um homem com status superior, isso não significava que ele certamente estaria seguro. Desde muito jovem, ela ouviu muitas histórias sobre o mundo do cultivo e, nesse mundo, os cultivadores geralmente recorriam a matar e roubar quando discordavam uns dos outros. Yao Yao, você não precisa se preocupar com seu irmão. Eu ouvi daquele homem que ele é da Terra Santa Celestia, e o físico de seu irmão é considerado forte no mundo do cultivo. Quando chegar a hora, ele receberá uma nutrição adequada dos clãs. No momento, ele deve estar ocupado com seu cultivo, por isso não tem tempo para nos visitar. Olhando para a expressão da menina, a velha de cabelos prateados não pôde deixar de revelar um sorriso e a confortou. Naquela época, ela encontrou essa menina debaixo de um pessegueiro de flores brilhantes, e ela tinha uma camada de luz envolvendo-a, dando-lhe uma aparência extraordinária, mas parecia mais que ela foi abandonada ali.
A melhor frase para descrever o cenário era a flor vermelha brilhante do pessegueiro, então a velha a adotou e deu a ela o nome de Iau Iau. Com isso, ela a criou por muitos anos, mas ficou surpresa ao descobrir que a aparência de Iau Iau sempre seria mantida aos 4 ou 5 anos de idade, o que significava que ela nunca cresceria. Sentindo-se impotente, a velha de cabelos grisalhos tentou vários métodos, mas nenhum deles funcionou, como se os deuses tivessem decidido pregar uma peça na garotinha. No entanto, Iau Iau foi muito compreensivo e nunca a preocupou antes. Além disso, a outra criança que a velha adotou também lutou pelo sucesso e foi muito valorizada por um nobre da Terra Santa Celestia que passou por sua aldeia há um ano. Com ele trazido para sua seita para cultivo, seu futuro seria ilimitado. Pensando nisso, a velha sorriu ainda mais enquanto levava a garotinha de volta para casa trêmula. O terreno da aldeia da Montanha do Norte era muito remoto e havia uma montanha em seu lado norte, então bestas demoníacas apareciam às vezes e causavam problemas dentro da aldeia. No sul, havia um deserto, e eles sempre podiam ver bandidos correndo e saqueando aldeias de carne e algumas pedras espirituais. Cada aldeia sofria profundamente com eles, e foi por isso que a velha escolheu espalhar um pouco de terra no rosto de Iau Iau para que aqueles bandidos sem coração não a notassem. Seguindo sua avó, Iau Iau cumprimentou as pessoas da aldeia com quem ela estava familiarizada durante todo o caminho de volta para casa, e os aldeões gostaram bastante dessa garotinha bem comportada deles. Bang, no entanto, neste exato momento, o som estrondoso de cavalos galopando de repente foi ouvido fora da aldeia, como se 1000 exércitos estivessem correndo para matar. A atmosfera tornou-se incomparavelmente assustadora. De longe, podia-se ver uma aura horrível penetrando no céu, causando arrepios na espinha de qualquer um. Caramba! Não acabamos de pagá-los com nossas pedras espirituais. Porque esses bandidos estão de volta. Esses bandidos renegados. Todos, peguem suas armas. A cena imediatamente deixou todos no Northern Mountainville atordoados, mas logo eles voltaram aos seus sentidos. Com os rostos mudados e pálidos, todos gritavam enquanto permitiam que os idosos e outras pessoas com físicos mais fracos se escondessem rapidamente em suas casas. Quanto aos jovens fortes e algumas pessoas que cultivaram antes, eles pegaram suas armas e se reuniram na entrada da aldeia. Como era normal bandidos saquearem aldeias, eles não esperavam que eles falassem sobre amizade ou confiança. Vovó, os bandidos estão aqui de novo. Iau Iau revelou uma pitada de medo, já que esses bandidos eram conhecidos por serem implacáveis em matar os outros. Não se preocupe, Iau Iau. Estou aqui. A velha de cabelos prateados precisava ficar calma neste momento enquanto segurava a mão de Iau Iau com força e a confortava. No entanto, ainda havia alguma preocupação em seus olhos, pois apenas pela aura, ela poderia dizer que esse bando de bandidos era diferente dos anteriores. Boom, junto com o ar cheio de poeira, uma enorme faixa de bandidos veio correndo em direção à entrada do Northern Mountainville de feras ferozes. Os bandidos montados nas bestas ferozes pareciam duros e assassinos com luz divina brilhante e um rosto frio. Sua aura era forte e assustadora, o que excedia em muito qualquer pessoa normal ou cultivador, pois era incomum para um bandido comum exalar tal aura.
podia-se sentir que eles foram criados a partir de cadáveres e sangue. Sei como isso é possível. É a Gangue da Tempestade Negra. A Gangue da Tempestade Negra. Eles são os bandidos mais poderosos nas proximidades. Muitas das grandes forças vieram para destruí-los, mas todos foram mortos por eles. Ouvi dizer que o primeiro líder deles é um deus acima dos outros. Porque a Gangue da Tempestade Negra viria para nossa aldeia. Isso é simplesmente impossível. Todos os aldeões do Northern Mountain Village ficaram surpresos ao saber sobre a identidade dos bandidos, deixando seus rostos pálidos. Alguns deles nem podiam imaginar o que estava acontecendo e caíram no chão com as pernas amolecidas. Um tempo atrás, eles ainda estavam segurando suas armas, se preparando para enfrentar esses bandidos, mas neste momento ninguém teve coragem, pois todos eles agora estavam morrendo de medo. Apenas sua aura esmagadora foi suficiente para sufocar os aldeões. E aqueles que não foram corajosos o suficiente reviraram os olhos antes de desmaiar no chão, pois não podiam suportar tamanha pressão. Porque a Gangue da Tempestade Negra viria aqui? Mesmo que eles tenham enviado apenas uma equipe, uma vila normal como nós não é páreo para eles. A expressão da velha de cabelos prateados também mudou um pouco, pois ela estava incrédula e chocada. Vovó, eles disseram que o primeiro líder da Gangue da Tempestade Negra quer comer pessoas, e ele adora comer crianças. Os olhos enormes de Yao Yao agora estavam cheios de medo. Não importa o que, ela era apenas uma garotinha. Mesmo sendo muito mais compreensiva do que seus colegas, como ela poderia não ter medo diante da Gangue da Tempestade Negra que matava pessoas por diversão e até gostava do sabor da carne humana? Não tenha medo, Yao Yao. São mentiras feitas por adultos para te assustar. Comigo aqui, ninguém vai te machucar. A velha de cabelos prateados cerrou os dentes e protegeu Yao Yao atrás dela para que a Gangue da Tempestade Negra não a visse de longe. Ao mesmo tempo, ela não conseguia entender por que um poderoso grupo de bandidos como o Black Storm Gang enviaria uma equipe para uma aldeia remota como a deles. Além da aldeia da Montanha do Norte, havia também a aldeia da Pedra Negra, a aldeia do Touro Inclinado e outras aldeias próximas. Será que essas aldeias também foram saqueadas? O que o Northern Mountain Village tem que vale a pena? Assim como muitos pensamentos surgiram em sua mente, um bandido com uma aura poderosa falou na entrada da vila com um fato feroz que tinha uma cicatriz nele. Apenas seu cultivo alcançou o reino poderoso transcendente, o que foi o suficiente para ele fazer o que quisesse nesta área. Diga ao chefe de sua aldeia para sair daqui, ele ordenou friamente com um olhar condescendente. Os muitos bandidos atrás dele também tinham um olhar frio enquanto se sentavam em suas bestas ferozes, como se fossem massacrar toda a vila se não cooperassem. Os aldeões da aldeia da Montanha do Norte nunca tinham visto horas tão aterrorizantes antes, então seus rostos agora estavam completamente pálidos, pois achavam difícil pronunciar uma palavra. Eu sou o chefe da aldeia da Montanha do Norte. Saudações. Em meio ao pânico, um velho trêmulo saiu e falou com medo em seus olhos. Ele não era outro senão o chefe da Northern Mountain Village. Quando jovem, tentou cultivar no mundo exterior, mas depois de se machucar, voltou para a aldeia e assumiu o cargo de chefe.
Durante o dia, ele guiava os aldeões a treinar seus músculos e ossos para fortalecer seus corpos, mas diante da feroz gangue da Tempestade Negra, eles não eram diferentes de um pedaço de papel encharcado. Oh, eu posso ver que você é um cultivador, mas você nem mesmo alcançou o reino do palácio espiritual, então qual é o ponto? O bandido líder olhou para ele e zombou, deixando o velho chefe apavorado e sem palavras. Então, em meio aos olhares de admiração, preocupação, medo e pânico de todos os aldeões, o bandido olhou friamente para todos antes de falar lentamente. Nosso primeiro líder ordenou que todas as meninas das aldeias próximas que não tenham mais de 15 anos se entreguem. Ele quer todos eles. 3 dias depois, voltarei para recolhê-los todos. Se alguém se atrever a escapar ou resistir, nós iremos massacrar a vila inteira. Ninguém ficará vivo. Ele revelou um sorriso incomparavelmente aterrorizante junto com suas palavras. Asterisco burro, asterisco imediatamente, muitas das crianças começaram a chorar de medo, e até mesmo os adultos pareciam aterrorizados e com medo. Alguns estavam abraçando seus filhos com força em desespero, já que ninguém ousava resistir às palavras da gangue da Tempestade Negra, a menos que quisessem morrer. Neste ponto, eles estariam dispostos a entregar seu próprio filho. Mesmo que a reputação da gangue da Tempestade Negra não tivesse sido boa ao longo dos anos, não havia sinal deles capturando crianças, muito menos pedindo meninas com menos de 15 anos. Muitas pessoas até se desesperaram quando se lembraram dos rumores do primeiro líder da gangue da Tempestade Negra querendo comer carne humana. Depois de dar as ordens, a gangue da Tempestade Negra à frente deles saiu com muita pressa, enchendo a poeira com o ar, enquanto avançavam em direção às outras aldeias de forma imponente. Os aldeões de Northern e Mountain Village ficaram para trás em desespero. Por quê? Maldita seja a gangue da Tempestade Negra! Quem deu a eles o direito de sequestrar nossos filhos? Prefiro morrer a entregar meu filho a eles. Logo, o lugar estava cheio de soluços e rugidos raivosos de queixa dos muitos aldeões. Quanto ao velho chefe, ele caiu no chão em desespero. Deixando de lado a gangue da Tempestade Negra, eles não podiam nem competir com bandidos normais que eram muito mais fracos do que eles, já que eram apenas uma pequena vila. Resistir à gangue da Tempestade Negra significava apenas uma coisa, que era a morte de todos na vila. Quanto a escapar ou se mudar, como pessoas comuns como eles poderiam em 3 dias ultrapassar a gangue da Tempestade Negra que montava feras ferozes. Vovó, estou com medo. Na aldeia da Montanha do Norte, Yao Yao naturalmente ouviu as palavras do bandido líder da gangue da Tempestade Negra, fazendo com que o rosto cheio de terra empalidecesse ligeiramente. Afinal, meninas com menos de 15 anos a incluíam. Quando ela pensou sobre os rumores do primeiro líder querendo comer carne humana, ela ficou tão assustada que mordeu os lábios com força. Eu não quero ser comido. Não tenha medo, Yao Yao. Estou aqui. Ninguém está levando você embora. A velha de cabelos prateados a abraçou com força enquanto sua voz tremia um pouco. Sua voz era firme como se ela tivesse algo na manga. Assim como a gangue Black Storm apareceu nas principais aldeias próximas para exigir algumas ofertas, havia um pico de montanha escuro e inspirador onde a gangue estava estacionada. No pico da montanha ficava um palácio elevado e, dentro dele,
o atual primeiro líder da gangue da Tempestade Negra estava curvado com uma expressão humilde, lisonjeira e cuidadosa enquanto apontava para um grupo de donzelas inconscientes capturadas abaixo. Ele então relatou ao jovem acima, que tinha as mãos cruzadas atrás dele e estava de costas para o primeiro líder. Mestre, essas jovens foram capturadas das aldeias e cidades próximas conforme você instruiu. Você está satisfeito? Nenhum deles é útil. Deixe-os voltar e não prejudique suas vidas. Ao ouvi-lo, o jovem que estava de costas para o primeiro líder não respondeu à sua pergunta e balançou a cabeça. Havia um tom inexplicável em sua voz. Ao ouvir sua resposta, o primeiro líder da gangue da Tempestade Negra ficou um pouco confuso, pois eles gastaram muita energia para capturá-los e agora todos eles foram autorizados a voltar. Estamos procurando por alguém. No entanto, ele não se atreveu a perguntar por um motivo, então ele respondeu apressadamente: Não se preocupe, mestre. Não vamos prejudicar suas vidas de forma alguma. Com isso, ele rapidamente pegou o grupo de jovens abaixo dele e saiu, não ousando ficar por muito tempo. Há algum tempo, esse jovem misterioso apareceu do nada em seu local de cultivo, pedindo ao primeiro líder que trabalhasse para ele. Naquela época, ele ficou profundamente chocado e, antes que pudesse reagir, imediatamente viu o olhar frio do servo ao lado do jovem, percebendo seu cultivo no reino do Senhor Sagrado. Depois disso, ele estava morrendo de medo, com o coração quase esmagado pelo medo. Quanto aos rumores no mundo exterior de que ele queria comer carne humana, ele só podia sentir uma sensação de desamparo e amargura, pois não tinha escolha a não ser aceitar os rumores. Afinal, era uma ordem desse jovem mestre. Atualmente, ninguém mais em toda a gangue da Tempestade Negra sabia da existência desse jovem mestre além dele. Será que o local que eu previ está errado? Dentro do palácio, Gu Shangji franziu as sobrancelhas e pensou sobre o que deu errado depois de ver o primeiro líder da gangue da Tempestade Negra partir. Já reduziu o escopo para um tamanho tão pequeno. Eu deveria ser capaz de encontrar aquela garotinha. Oh bem, eu ainda posso esperar um pouco. Ele então fechou os olhos e caiu em um pensamento profundo. Nos últimos dias, as meninas que a gangue da Tempestade Negra capturou não tinham nenhum fortuite. Nenhum deles parecia especial, mas ele ainda confiava em seu próprio julgamento. Rapidamente, 3 dias se passaram e chegaram notícias que finalmente o interessarão. Uma equipe enviada pela Black Storm Gang foi surpreendentemente eliminada. Parece que finalmente a encontrei. Quase instantaneamente, Gu Shangji pensou nisso e não pôde deixar de revelar um sorriso em seu rosto.